Bom, com a chegada das novas temporadas de Invencível, acabou surgindo uma onda que pegou geral. O famoso quadro mostrando as variantes do Mark no multiverso virou praticamente um símbolo da série. E essa página da HQ de Invencível aparentemente causou um grande impacto cultural na cultura pop, já que muitas pessoas começaram a usar esse mesmo formato para colocar outros personagens no lugar dos Marks. Teve uma trend muito gigantesca no TikTok, galera, envolvendo esse quadro aí, onde no lugar dos Marks alternativos a gente viu os heróis da América Latina, as variantes do Steve do Minecraft, e tem esse mesmo quadro com as variantes do Deco de My Hero Academia. Isso, claro, na época de lançamento das novas temporadas de Invencível virou uma febre, e até hoje a HQ de Invencível, suas lutas e momentos épicos continuam sendo reaproveitados em todo tipo de edição. Bom, então que eu encontrei essa versão aí braba, galera, e muito linda, feita pelo artista lá do DeviantArt, Ratominitix, onde é mostrado lá no quadro dos Marks alternativos justamente as variantes do filho do Ben, Ken no multiverso. E o motivo de eu ter gostado tanto aí, galera, com essa variante aí dos Kens no multiverso, é porque esse quadro aí bate bem com uma série de vídeos que eu fiz aqui no canal, que é o que teria acontecido com a vida do Ben se ele casasse com uma determinada personagem. E é sempre bom destacar para vocês, galera, que quando eu faço esse tema de vídeo, sabe, assim, teoria, ou pego alguma fanfic e tal, eu faço isso porque o Duncan Rollel, co-criador de Ben 10, disse que tudo é possível no multiverso. Então um filho do Ben com uma outra personagem, galera, é mais do que possível, já que muitas garotas interessadas pelo Ben tem um monte, ao mesmo tempo tem um monte de personagens que o Ben se interessa e dá atenção. E isso simplesmente não vai ser ignorado pela equipe criativa de Ben 10, claro, né? Colocar tanta personagem e não aproveitar isso no multiverso. Então, galera, como eu sou o cara que mais shippou o Ben contra as personagens femininas da obra de Ben 10, e enfatizei tanto esse tema aqui no passado no canal, falando tanto dos filhos do Ben contra as personagens, eu acredito com todas as minhas forças que eu sou o cara mais apropriado para falar desse tema aqui no canal, e decidi com vocês através de um ranqueamento qual desses Kens aí é o mais fraco até o mais poderoso. Claro que eu vou me basear muito na série de Ben 10 e ver o que ambos os lados têm a oferecer, digamos assim, para o Ken. De um lado teremos a Ateia e o Ben, digamos assim, e fazer uma comparação, sabe, todo o exército incursiano, a tecnologia que eles possuem, juntamente do Omnitix e tudo que o Ben tiver a oferecer no seu futuro sendo Ben 10.000. Isso foi só uma exemplificação de como eu vou analisar todos os Kens nessa imagem aí. Vamos então começar esse ranqueamento eliminando o primeiro Ken que ficará na última posição desse vídeo. Em 16º lugar, fica o Ultra Ken. Se a gente se basear no episódio Dia Perfeito da série clássica, esse Ken pode fazer qualquer coisa, ter o nível de força que ele desejar, ser tão rápido quanto ele quiser e ter a liberdade para decidir tudo o que ele puder fazer. Afinal, tudo isso não passa de um sonho, onde o Ken tem controle de tudo que ele pode fazer. O que faz essa versão do Ken ficar na última posição desse vídeo, galera, se deve por conta disso, pois a única base que a gente tem do Ultra Ken é o episódio Dia Perfeito, onde provavelmente o Ken foi capturado pelos Cavaleiros Eternos e colocado naquela máquina lá para manipular os sonhos dele, conseguindo assim dominar o controle do seu sonho e se transformar no Ultra Ken, igual ao seu pai. Pelo Ken está em um sonho inconsciente vivenciando tudo isso, galera, isso deixa o nível de poder dele muito baixo no confronto. Por esse motivo esse Ken fica em último lugar, na 16ª posição. O próximo Ken a ser eliminado é o Ken da pré-produção, ficando na 15ª posição. Pegando as informações da pré-produção de Ben 10, onde sabemos que no início o Omnitix era para ser um dispositivo que tivesse a capacidade de trocar o seu portador com uma versão alternativa do multiverso do usuário que tivesse poderes para resolver a situação em que o portador estivesse metido. Essa ideia simples lá do início da pré-produção de Ben 10, galera, já faz com que essa versão do Ken fique à frente do Ultra Ken, já que esse Ken possui um Omnitix e ele pode se defender através das suas variantes. Até quem sabe, galera, esse Ken pode invocar uma das variantes que está nessa imagem aí para lutar por ele. Tendo esse Ken então um nível de poder consideravelmente baixo, pois ele não irá lutar e sim uma variante dele, só que isso torna ele mais poderoso do que o Ultra Ken, pois o Ken anterior, galera, está em um sonho. Na 14ª posição fica o Ken da série clássica. Como vimos no episódio de apresentação do Ken da série clássica, ele se mostra muito inexperiente com o Omnitix, pois ele ganhou recentemente. Entretanto, mesmo que não tendo muito contato com o Omnitix, ele já tinha uma noção maior de como esse dispositivo funcionava, pois o Ken, antes de ganhar o seu Omnitix, ele esteve todo esse tempo em que não tinha o Omnitix observando o seu pai, entendendo de longe como os poderes de cada forma alienígena funcionava, e ele até tinha uma noção de qual alien era mais poderoso, tendo o Atômico como seu favorito. Além de que o Ken da série clássica, galera, é muito inteligente, pois ele substituiu um alien que era o Frieira, que pra quem não sabe era o primeiro nome do Espantoide na série clássica, pelo Massa Cinzenta.
Uma escolha que se mostrou muito inteligente desse personagem, pois ele destravou o Omnitrix, desbloqueando novas formas alienígenas e podendo trocar de transformações muito rápido. E isso em pouco menos de uma semana, galera, em que ele ganhou o Omnitrix. Só que por esse que ainda ser muito inexperiente e viver muito atrás da sombra do seu pai, que ainda está na ativa, ele acaba sendo um pouco nerfado, pois o Ben não dá a oportunidade dele brilhar. Por isso, o Ken da série clássica merece essa 14ª posição. Em 13º lugar fica o Spanner de Omniverse, que é o Ken agora tendo 13 anos de idade e fazendo uso de um dispositivo de viagem temporal para ajudar a versão mais jovem do seu pai no passado. E ele usa todo um traje tecnológico para esconder a sua identidade. Galera, eu sei que o Spanner brilha muito em Omniverse e ajuda muito a versão mais jovem do seu pai em certas situações, sendo um filho bem atencioso, mas até que um pouco odiado pela fandom por ele ter deixado vazar que o Ben se casaria com a Kai. E isso fez a Esther desistir do Ben. O ponto que faz esse Ken ficar nessa 13ª posição, galera, é que ele depende muito do combate corpo a corpo. O Spanner possui alguns equipamentos que auxiliam muito ele, como ele poder voar através das suas botas e disparar laser. Porém, isso em muitas situações em Omniverse não se mostrou suficiente para lutar contra inimigos. Além de que vale mencionar que ele não tem tanta experiência com o Omnitrix, pois a Kai fica tirando muito dele, limitando ele a ter acesso ao Omnitrix, e pelo bem das mil de Omniverse estar nativa junto da Kai, galera, o Ken acaba perdendo o seu brilho. Mas ele fica um pouco mais à frente do Ken da série clássica, galera, devido a isso, por ele ser mais velho e ter um conhecimento maior de como o Omnitrix funciona. O que nerfa ele é a falta do Omnitrix ele se garantir muito no combate corpo a corpo, merecendo a 13ª posição. Em 12º lugar, o Kenzarro. Se eu fosse teorizar para vocês, galera, a mesma história que aconteceu no universo do Benzarro, acabou acontecendo em um outro universo alternativo, só que o Ben sendo bem 10.000 agora. Aí toda infecção zumbi que aconteceu no universo do Benzarro, acontecendo um pouco mais lá no futuro, infectando o Ben, que era o Ben 10.000, a Kai que estava mais velha, e o Ken. O que é até uma boa história, galera, dado que universos alternativos são assim. O Kenzarro fica um pouco mais à frente do Spanner e do Ben da série clássica, galera, pois, além dele ter o Omnitrix, se a gente teorizar ele seria do mal, igual o Benzarro. Então o Ken não se seguraria diante do inimigo, podendo usar transformações como Frank Strike, Gigante, Quatro Braços, e pelo vírus que está infectando o Kenzarro deixar ele mais insensível, não se segurando e atacando qualquer pessoa, até mesmo pessoas próximas a ele, como aconteceu com o Benzarro lá atacando a Gwen. Isso para mim, galera, daria um nível de poder considerável para o Kenzarro. Só que aquilo que eu mencionei, galera, pelo Spanner não usar o Omnitrix para ajudar ele vai ter que depender muito do combate corpo a corpo, e lidar com alguém que tem o Omnitrix é muito difícil. Por mais que o Kenzarro possa parecer muito com o Benzarro, sabe, muito lerdinho e tal, quando se transforma em Alien, toda essa lerdeza meio que se perde, ele se torna mais ágil, começa a pensar melhor, e pela falta de sentimentos nele, sabe, pois ele ataca qualquer um, isso ao meu ver coloca ele um pouco mais à frente do Spanner, merecendo ao meu ver essa 12ª posição para o Kenzarro. Em 11º lugar fica o Ken Negativo. Não tem muito o que dizer sobre esse Ken, galera. Se a gente usar o Ben negativo de base, o Ken negativo seria da mesma forma. Uma pessoa que acha tudo chato, não se importa com nada, a sua falta de sentimentos fará com que ele elimine os inimigos mais rapidamente. Pois o Ben negativo, galera, lá na Guerra dos Bens, apelou para uma transformação muito poderosa, que era o Podrão, usando um gás que era capaz de corroer até mesmo o corpo do Blocks, mostrando assim, galera, que provavelmente o Ken negativo seria da mesma forma, eliminaria os seus inimigos rapidamente. Pelo que ser mais inteligente que seu pai, galera, em todas as realidades, provavelmente, tendo mais acesso ao Omnitrix, a falta de sentimentos, por isso, ao meu ver, o Ken negativo merece a 11ª posição, pois assim como o Ben negativo, a gente não sabe muita coisa, né? E abrindo o top 10 desse meu vídeo, galera, Ken malvado. Do mesmo jeito que a gente não sabe muito sobre a versão malvada do Ben, aqui a gente também não sabe muita coisa sobre o Ken malvado, como ele seria. Só que se a gente observar, galera, ele parece muito com o Ken da série clássica, né? Provavelmente um Ken que ganhou agora o seu Omnitrix e já tinha intenções malvadas, já bolando um plano de como usar o seu dispositivo. Como o próprio Ben malvado destaca para o Ben ser um Omnitrix, galera, ele entende como ele mesmo pensa, até mesmo suas versões alternativas como elas irão pensar. Pelo que naturalmente já ser mais inteligente com o Ben, mas agora com intenções malvadas e sendo um pouco mais inteligente ainda, galera, entendendo certas ações e padrões, já que se em menos de uma semana o Ken lá da série clássica destravou o Omnitrix, imagina uma versão malvada do Ken,
Uma que já tá bolando planos maléficos de usar o Omnitrix, de escravar todo o Omnitrix e tudo mais. Uma versão malvada dele certamente seria uma coisa interessante de se ver. E por isso, eu coloco ele na 10ª posição. Agora o nível de poder dos Kens, galera, irá começar a aumentar um pouco mais. Pois na 9ª colocação eu coloco o Ken 23. Como tudo no universo do B23 é ligado ao 3, galera, provavelmente esse Ken aí que a gente está vendo possa ter 13 anos de idade, assim como o Ben 23 quando ele apareceu na série de Omniverse. Tendo esse Ken então 3 anos de experiência usando o Omnitrix e sendo auxiliado pelo Ben 23, que seria o seu pai, né? Podemos esperar um Ken que compreenda muito dos seus aliens e ao mesmo tempo se importa muito com a fama, igual seu pai. Então toda a mentoria que ele tá tendo agora com o Ben original, galera, provavelmente ele passaria para o seu filho. Como usar as transformações alienígenas, sempre pegar os aliens certos, sabe? Coisa que o Ben original não faz toda hora. Se importar muito com a fama e participar de eventos grandiosos como lutas temporais, que o B23 mal apareceu na série e já tá tendo muito disso. Não dá pra eu falar muito desse Ken, galera, pois eu estou me baseando muito na personalidade do Ben 23 e tudo que ele ensinaria para esse Ken. Mas, levando em conta que é um Ken que tem 3 anos de experiência usando o Omnitrix, e já tem uma noção maior dos aliens e tal, está sendo aconselhado pelo seu pai, na 9ª colocação ele merece ficar. O 8º lugar fica com Ken Irado, levando em conta que o pai desse Ken, galera, é o Ben Irado, e o Ben Irado foi ensinado pelo Maltruant e o Vilgax. Além dele ter dominado toda a sua terra, escravizado pessoas, etc., tudo isso seria passado para seu filho Ken. Esse Ken, além de naturalmente ser inteligente, ele teria um grande conhecimento em batalhas, graças ao seu pai. Então todo aquele poder militar que o Ben Irado tinha passaria também para o Ken, o que fortaleceria mais ele, assim, buscar outros planetas para escravizar e tal. Embora o Ben Irado seja facilmente corrompido pela raiva, galera, até libertando o Ben Prime e o Ben 23 quando ele teve um surto de raiva, muito provavelmente o Ken Irado não teria muito esses sentimentos ao seu lado. Por isso que, se baseando no Ben Irado, galera, que foi muito bem apresentado na série de Omniverse, o Ken Irado também seria da mesma forma, só que um pouco melhor, merecendo o 8º lugar. Eu creio que os próximos Kens que eu irei analisar a seguir com certeza são os mais interessantes desse vídeo e muitos de vocês estavam esperando por eles, não é mesmo? Então, em 7º lugar fica o filho do Ben, que quase aconteceu em Omniverse se o Spanner não o tivesse interrompido. O 7º lugar fica para o Ken Kraaru. Cara, realmente a união do Ben com a Esther, galera, geraria um Ken até que muito poderoso, pois por parte do seu pai, ele irá ganhar o Omnitrix aos 10 anos de idade, enquanto do lado da sua mãe, ele herdou a genética Kraaru, tendo assim esse Ken um corpo elástico, podendo esticar seus membros, não precisando ter medo de altura, se vai se machucar ou não, caso se lance de lugares altos. E ele também, caso seja imobilizado para tentarem afastar ele do seu Omnitrix, isso é uma coisa que não irá funcionar, devido que qualquer parte do corpo desse Ken se estica, então ele alcançaria o Omnitrix de qualquer forma, por mais que tentassem afastar ele do seu relógio. Mesmo que esse Ken seja colocado em uma situação que ele não possa usar o Omnitrix, ele ainda conta com a sua genética Kraaru para poder lutar contra os inimigos e imobilizar eles, além de um outro fator, que é a sua resistência ao calor. Por esse Ken contar mais com aprimoramentos físicos e um corpo totalmente diferente dos Kens anteriores, ao meu ver, ele merece essa 7ª posição, o Ken Kraaru. Agora, em 6º lugar, ficará o filho da Julie, o Ken Yamamoto, esse aí que vocês estão vendo. Realmente eu gostei muito dessa arte aí, galera, representando como seria um filho do casal mais querido que Ben 10 já teve e que por culpa do Ben, acabou terminando todo aquele romance que ele tinha com a Julie. O que faz esse Ken aí ficar à frente dos outros anteriores, galera, é que ele teria 2 das tecnologias mais poderosas do universo ao seu lado, o Omnitrix dado pelo seu pai e um chip. Claro que não seria o chip da Julie, galera, mas ela poderia fazer um esforço para conseguir um animalzinho mecamorfo galvânico para dar ao seu filho. E como a gente sabe muito bem, galera, o chip é muito poderoso na série, podendo assumir a forma de qualquer tecnologia. Uma nave que cruzava o universo, uma armadura super resistente que bateu de frente com a Luma, uma torradeira, um submarino e outras tecnologias. Além de que por esse Ken ter essas 2 tecnologias, o chip poderia aprimorar o Omnitrix dele, ou até mesmo uma transformação mecânica, como vimos em Omniverse, dando assim um up de poderes absurdos nesse Ken, galera. Por conta que o Ken Yamamoto levaria o seu animalzinho para todo lugar, e ele ficaria sempre alerta para caso um inimigo tentasse atacar ele e proteger ele. Pela Julie ser asiática, galera, esse Ken poderia despertar um interesse por artes marciais, tipo em Supremacia, que o Kevin menciona que existiam versões alternativas do Ben que aprenderam o ninjutsu.
E é que esse Ken, galera, teria um incentivo absurdo para aprender algum tipo de arte marcial, por conta que a mãe dele é oriental e o Ben ama muito assim os lutadores sumô, e isso poderia causar esse interesse nele. Só que o fator dele possuir o chip, galera, é o diferencial desse Ken. E agora, abrindo o top 5 desse vídeo dos Kens mais poderosos que estão nessa imagem aí, alternativos do Ben caso ele se casasse com outras personagens, o quinto lugar desse vídeo ficará com o filho do Ben, com a personagem mais amada de Omniverse, mais fofinha e que muitos adorariam ver ela se casando com o Ben, que é o Ken Tretamando, da união do Ben com a Luma. Tá aí um Ken que realmente seria absurdo de se ver, galera, já que desde cedo ele seria exposto a um treinamento intenso por parte da sua mãe e no futuro teria o Omnitrix. Só que sendo um filho da realeza, galera, ele teria ao seu favor todas as tropas Tretamandos para liderar. Só a gente notar, galera, que quando o pai da Luma chegou na Terra, o Ben e o seu grupo logo se renderam quando viram as tropas Tretamandos, demonstrando que eles possuem um grande poder militar. Do mesmo jeito que a Luma é mimada pelo seu pai, com certeza ela mimaria o seu filho. Mas também, ela iria exigir muito que ele fosse o melhor de todos. Então temos uma combinação de Omnitrix, esforço físico e a força de um Tretamando, juntado com ele ser da realeza, tendo as tropas Tretamandos ao seu lado, o que por si só faria com que muitos inimigos se rendessem a esse Ken. Ainda mais que é bom adicionar que esse Ken, galera, seria muito rico. Força, habilidades de luta de um Tretamando que poderiam ser aprimoradas também com o Ben, né? Por conta que o Ben poderia ensinar ele a como lidar com outras espécies alienígenas como os apoplexianos, já que a gente já viu o Rat uma vez derrotando a Luma em questão de segundos. Qualquer situação difícil que ele se metesse, galera, automaticamente toda a tropa Tretamando iria socorrer ele, juntamente da Luma, que estaria furiosa, e o Ben ao lado dela. O quarto lugar agora, galera, vai para o Ken Incursiano. O Império Incursiano é um império independente, pois eles possuem sua própria tecnologia e fabricam ela própria, sem depender de outras espécies, sabe, para ter poder. E por conta dessa tecnologia avançada, galera, eles conseguem invadir planeta, conquistar planetas, e com um simples botão, eles podem fazer com que um planeta simplesmente desapareça, como aconteceu em Força Alienígena, que a existência da Terra estava sendo ameaçada. Os Incursianos também se destacam por um outro fator. Eles sempre buscam evoluir, vamos dizer assim. Toda e qualquer tecnologia que eles julguem interessante, galera, eles querem possuir e replicar, pode-se dizer. Quase eles conseguiram se apossar do Aniquilarg lá no início de Omniverse. Quase em toda a trama, galera, em Ben 10, os Incursianos estão envolvidos. Inclusive, vale mencionar, galera, que apenas usando uma frutinha, eles foram capazes, por meio do Dr. Psicobos, de controlar tocustas gigantes, criando um soro de controle mental que controlou toda a espécie do Hulk. Ou seja, galera, é um império gigantesco, provavelmente maior que os Soberanos, ou sendo o segundo maior império atrás dos Soberanos em Ben 10, que possuem sua própria tecnologia, não dependem de outras espécies para nada, e eles conseguem conquistar planetas, invadir planetas e destruir planetas apenas apertando um botão. O perigo que os Incursianos representam é tanto, galera, que em Omniverse, depois de toda invasão incursiana na Terra, o Vomax preferiu fechar um acordo de paz com a Theia e todo o Império Incursiano, sabe? Evitar que os encanadores entrassem em guerra com eles, do que lutar até o fim, mesmo tendo o Ben ao lado deles agora. E também, se a gente observar, eles devem ter uma grande riqueza, pois a Theia lidou com todo o custo de reparos lá, de todo o dano que foi causado na Terra. Uma coisa que eu também devo pontuar, galera, é que a Theia se mostra muito ágil, conseguindo lutar de igual para igual com a Luma. Só que a Theia fica mais na defensiva, se esquivando dos ataques da Luma, fazendo muitas acrobacias e etc, mas ainda assim ela consegue rivalizar com a Luma. Uma coisa que também passaria para o Ken Incursiano, sabe? Toda essa estratégia, agilidade. E se o Ben se casasse com a Theia, galera, ele herdaria tudo isso. E um filho Incursiano vindo do Ben da Theia, galera, não seria um filho fraco, assim como os outros Incursianos. Por conta que a gente tá pegando a elite dos Incursianos, né? A Theia bem alimentada e o Ben, gerando assim um Incursiano forte para liderar todo o Império. Eu sinceramente duvido muito, galera, que o Ben daria um Omnitrix para esse Ken, pois a gente tá falando de um Ken que vai herdar um pouco da maldade da sua mãe. Então, por esse grande destaque que os Incursianos têm na série, o número de soldados, toda a tecnologia, o soro de controle mental, e eles seriam um império que constantemente busca evoluir tanto na tecnologia quanto em buscar outras armas para invadir planetas e tal, eu coloco esse Ken Incursiano aqui nessa quarta posição, pois ele se tornará líder de todo esse império, herdará o trono e terá tudo isso ao seu lado.
Em resumo, Ken Incuciano fica em quarto lugar, galera, por conta da liderança militar, o exército, toda a tecnologia e essas coisas dos Incucianos sempre se destacarem na série. E abrindo o top 3 desse meu vídeo, galera, com certeza muitos de vocês deveriam estar em dúvida, né, sobre esse outro Spanner com roupa verde aí, né? Bom, segundo o artista, galera, que criou toda essa imagem dos Kens alternativos, o Rato Omnitrix, esse Ken aí é uma variante do Spanner de Omniverse que não teve a sua identidade descoberta. Sabe aquele ataque lá do Maltuant que acaba atingindo bem 10.000 e por isso a identidade do Ken acaba sendo revelada porque ele fala pai? Então, em relação a esse Spanner aí, galera, aquele ataque nunca aconteceu, o Maltuant provavelmente errou, preservando ainda a identidade desse Spanner aí alternativo, e segundo o artista, esse Spanner aí recuperou seu Omnitrix. Então, é um Spanner que possui o dispositivo de viagem temporal do Professor Paradoxo e o Omnitrix. Qualquer inimigo que ele enfrente, galera, agora ele vai poder usar seu Omnitrix e poderá teleportar o seu inimigo para qualquer momento diferente do tempo, não tendo que depender unicamente do seu traje. Tendo o Omnitrix ao seu lado, realmente ele se torna uma ameaça maior ainda. E por isso, ele merece o top 3. E agora, o segundo Ken mais poderoso de toda essa imagem aí, galera, das possibilidades que podem existir no multiverso dos filhos do Ben, com outras pretendentes ou outras histórias, fica então o Ken Ion. Podemos acreditar, galera, que todo aquele acontecimento lá do filme Corrida contra o Tempo, do Ion implantando seu DNA no Omnitrix, e o Ben com o tempo se corrompendo, graças ao DNA do Ion, pode também ter acontecido em outra realidade, só que com Ken. Do mesmo jeito que eu destaquei para vocês com Kenzarro, sabe? Esse Ken Ion, galera, não seria muito diferente do Ion que a gente já tá acostumado. Ele teria lá o seu poder de viajar entre dimensões, viajar no tempo, sentir mudanças na linha do tempo e etc, sabe? Tudo que a gente já sabe que o Ion faz, galera, basicamente se aplica a esse Ken aí. Até mesmo aquela habilidade lá que o Ion demonstrou em Supremacia, dele absorver suas versões alternativas e controlar elas através da sua mente. Sem dúvidas, essa seria a habilidade mais poderosa desse Ken aí, pois ele poderia muito bem usar essa habilidade de controlar suas versões alternativas com as versões que eu estou ranqueando aqui para vocês. O Ion, sem dúvidas, galera, é um dos personagens mais poderosos de Ben 10. E isso se deve porque o Ion conta com um ataque muito especial, aquela energia roxa que ele dispara que transforma tudo em pó. As transformações do Ben e também o próprio Ben original poderiam ser apagados por a sua energia. Logo, ele teria mais conhecimento sobre as linhas do tempo, mudanças na linha do tempo e viagem temporal que as suas duas versões alternativas de Spanner que tem aqui nesse vídeo, merecendo assim o segundo lugar. E o primeiro lugar desse vídeo, galera, obviamente era dele, o Ken Encantriz, lá da união do Ben com a Encantriz. Juntar o Ben, galera, com a tecnologia do Omnitrix que ele dará para o seu filho, com a maior manipuladora de magia e conhecimento mágico que existe em Ben 10, a Encantriz, realmente daria origem a um Ken muito poderoso, porque a magia não tem limite em Ben 10. Com a magia dá para viajar entre dimensões, voltar no tempo, controlar pessoas, arrancar a alma das pessoas, e muitos desses feitiços poderosos a Encantriz tem total conhecimento. Vale até mesmo lembrar, galera, que o Ben 10.000 de Supremacia, fazendo uso de magia, ele conseguia se defender dos ataques do Ion, os ataques temporais lá que transformava tudo em pó. Poder mágico em Ben 10 é uma coisa tão absurda, galera, que a Encantriz, em um surto de raiva, estremeceu toda uma dimensão infinita, que foi a dimensão do Led Domain. O poder do Omnitrix, o Cajado das Eras, a bolsinha da Encantriz, onde ela pode guardar qualquer coisa dentro dela, não importando o tamanho, e um vasto poder mágico para esse personagem se tornar ainda mais poderoso. E se a gente ainda levar em conta, galera, que o Ken teria um pouco de descendência anodita, já que o Ben possui um pouco desse DNA no corpo dele, esse Ken, filho da Encantriz e do Ben, poderia acabar despertando esse lado anodita, pois a Verdona destacou em Força Alienígena, galera, que ela esperava isso dos filhos dela. Então, como vocês podem ver, galera, a união da Encantriz com o Ben tem muitos benefícios para ambos os lados, pois a equipe de Ben 10 tinha planos de criar um arco de redenção para a personagem, para ela se juntar à equipe do Ben em algum momento. O Ben, uma vez já demonstrou interesse pela Encantriz, perguntando na série de Força Alienígena se ela estava mais bonita. A Encantriz não ficaria tão isolada lá no Led Domain, sem amigo nenhum, pois ela meio que enlouqueceu por poder em Omniverse, pois depois de ter perdido seu pai novamente e se recusando a voltar à vida, o Michael Morningstar acabou machucando o coração dela, fazendo assim com que essa personagem se fechasse. Os benefícios que a Encantriz teria, galera, é que ela ganharia amigos de verdade e uma família, pois ela está muito isolada lá no Led Domain. Nem mesmo contato com o tio dela ela tá tendo mais.
Principalmente se a gente levar em conta, galera, que a união desses dois personagens, do Ben e Catrice, poderia meio que criar o personagem mais poderoso, né, que a gente poderia ver em Ben 10. Magia e o poder do Omnitrix em suas mãos, quer mais o quê? Merecendo assim o primeiro lugar sendo o que mais poderoso de toda essa imagem aí. Bom, é isso, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal e agora deixe suas opiniões aí nos comentários do que vocês acharam de todo esse vídeo e toda essa análise. Vocês podem usar todo esse meu vídeo aí e criar um ranking de vocês, assim, de qual versão do Ken vocês acham mais poderosa. Pra ser sincero, galera, eu gostei pra caramba de produzir esse vídeo aqui para vocês, pois um quadro antigo aqui do canal, e se o Ben tivesse se casado com determinada personagem que me fez ter muito destaque no YouTube e agora completou 2 anos de existência, realmente é uma coisa que me comove muito, sabe? Lembrar um pouco do passado. Porque é aquilo que eu mencionei no início do vídeo, galera. Muita personagem se interessa pelo Ben. Ao mesmo tempo, o Ben já demonstrou interesse por outras personagens. Porque surge essa dúvida, sabe? Qual impacto teria se o Ben não seguisse a linha reta de se casar com a Kai? Bom, foi um vídeo muito divertido de se fazer, deixem suas opiniões aí nos comentários do que vocês acharam de todo esse vídeo, esse ranqueamento, e passem lá nos perfis do Rato Omnitrix, pois foi graças a ele que esse vídeo pôde ser produzido, ok? Mas, enfim, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal, espero realmente que vocês tenham gostado, e se gostaram, já sabe, já clica aí no botão do like, e se você é novo e está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficarem por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso, galera. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.